tua vida nessa manhã. A paz do Senhor, pastor Marcos Tobias. A paz do Senhor, evangelista Sérgio. E eu quero saudar todos com a paz do Senhor e vou usar o meu chavão, que é Lefe Essuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. E nessa manhã quero mandar um abraço para todos também, né, lá do Ministério Vila Kennedy, o filhão, o presbítero Wigner, que está ligado, e todos que estão ligados, pastores que nós tivemos ontem no monte ali do Viega, e nós fizemos anúncio da programação, não só do nosso programa da rádio, mas da rádio em si, que tem essa responsabilidade, esse compromisso com o reino de Deus, e tem transmitido a poderosa palavra para aqueles que realmente precisam. E nessa manhã de bênção, eu quero trazer um tema bem forte, que fala de unidade, sabe? A unidade, e o tema é a relatividade, a relação e coadunação. Do que se trata isso? O Salmo 133, ele tem um epígrafe que fala da excelência do amor. E nós vamos ler o Salmo 133 e depois estaremos falando sobre relatividade, relação e coadunar os atos que às vezes acontecem dentro de relatividade e relação. E diz aqui: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Hebreus 12 também, versículo 14 e 15, também fala algo para nós. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos são contaminados, ou se contaminam. E antes de eu adentrar nessa mensagem, eu quero passar uma experiência que aconteceu comigo alguns anos atrás. Foi relatado a mim pela minha esposa o ocorrido. Enquanto eu fazia uma introdução da minha pregação, do tema era não tem nada a ver, e eu explicava que havia uma incógnita nessa informação desinformada, e eu comecei a explicar, e a Assembleia de Deus, na qual eu fui convidado para trazer essa mensagem, eu dava muita palestra, muito estudo na época, que eu era seminarista, e quando eu estava explicando não, é de não existência, tem, é de existência, nada a ver, também nada, é que não existe, e de haver, é que possuía. E quando eu começava, porque eu queria trazer essa palavra não tem nada a ver com a vida de Ananias, Azael e Azaria e Daniel, porque trocaram os nomes dos reis lá de Babilônia. Então, eu queria estar dando uma introdução antes dessa gramática, desse português desinformado. E alguém lá no meio das irmãs não sabia que a pessoa que estava do lado era minha esposa e falou: esse pastor vem para cá para dar aula de português, nós queremos ouvir a palavra de Deus. E ela ficou ligada, e na mesma hora Deus me tocou lá no púlpito e eu falei: ó, para você entender a mensagem que eu vou pregar, eu tenho que te explicar um pouco do português, eu não vim dar aula de português. E na mesma hora
ela se calou. E eu achei interessante quando a minha esposa me relatou esse ato, né? Eu não poderia saber, eu não estava lá no meio das irmãs, aquela assembleia ainda tradicional, varão do lado, varoa do outro, né, Sérgio? Aquela coisa que tinha, né? Aquele chapeuzinho que eu ainda tenho até hoje, que muitos anciões antigos aí eles usam, né? Eu gosto de usar meu chapeuzinho até hoje. Então, mas aconteceu o seu ocorrido. Então, eu quero falar dessa relatividade, a relação e coadunar. Eu poderia, dentro do Salmo 33, eu explicar esse óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, a orla, também a formação desse orvalho lá no Monte Hermon, que desce sobre o Monte Sião, e como é a fonte que se forma essa cordilheira, formando o grande rio Jordão, que foi, vocês já sabem, repugnado por Naamã, mas uma fonte sempre ela desce água limpa, e as águas, às vezes nos seus trajetos, elas passam por lugares de diversas situações, principalmente lugares impuros, sujos, barrentos e etc. Então o Rio Jordão, para quem não sabe, ele não é totalmente barrento, a fonte dele não é totalmente impura, mas sai dali água limpa, conforme disse, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E quem não conhece faz essas conjecturas, mas é forte, porque limpar, porque passar por diversas situações, o seu trajeto tem pontos que vai ficar poluído, barrento, obscuro, né? E assim são também relatados em situações dentro de nossa vida no cotidiano. Eu fiz uma indagativa sobre nós, nas duas coisas, em nós, o que não se converte. E falamos às vezes precipitadamente, no inesperado, tiramos conclusões incorretas. Duas coisas que não vai se converter no ser humano, o evangelista Sérgio. É o nosso pensamento, que nós achamos que podemos pensar o que o outro pensa, ou achamos que pensamos o que o outro sabe, e às vezes na hora da ira, nós falamos precipitadamente. Isso também não é bom. Por que eu te afirmo isso? Porque nós falamos e às vezes não corrigimos aquilo que falamos. Então a nossa língua nunca vai se converter, a nossa mentalidade humana nunca vai se converter, e esse é um cuidado que nós devemos ter, né? De o cuidar da nossa língua, o nosso pensar. Então, isso é um perigo muito grande, que não vai se converter de imediatamente, ainda mais quando está irado, fala coisas que depois a gente não quer desfazer. Então, o nosso dispositivo é estar alerta, mas não corresponde com a realidade. Julgamos precipitadamente, né? Isso aí já faz parte do ser humano, mas não tem que fazer parte da relatividade nossa. Por quê? A relatividade nossa é qualidade daquele que é relativo. O relativismo é o que é uma condição de duas teorias, ou seja, da relatividade geral ou da teoria especial. Isso é uma relatividade. E a relação são sinônimas. Por quê? É vínculo, e é elo, é correspondência, é coadunar, conforme eu falei. E isso tudo é transitório. É o direito de ajuntar, incorporar, reunir e formar um todo, independente das falhas que às vezes as flexibilidades, né, repugna. E tudo que nós pensamos ou falamos são conceitos que tem que ter um padrão original e pode ser destrutivo, né? Pode ser uma fonte obscura
e não vai ter uma grandeza da clareza, como diz o Salmo 18, versículo 25, 26 e 27, é profundo isso. Ele manda a gente ter uma qualidade de relacionamento, parece até que é distorcimento do que é pregado, do que é ensinado, mas não, são uma atitude dentro dessa relatividade. Olha só, diz aqui: com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterá o olho altivo. Olha, e no Salmo 40, no versículo 4, no Salmo 40, versículo 4, tem uma orientação para a gente, que é dada, que diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Você está entendendo aí, Sérgio, a profundidade da relatividade, dessa colonia que eu estou falando de relação, de coadunar? Até onde eu posso coadunar? Jesus ensinou que se alguém pecar contra ti, eu não devo perdoar só 7 vezes, é 70 vezes 7. Mas até onde vai o teu temperamento, o teu comportamento como ser humano, até onde tu pode suportar? Não estou falando de luta, porque luta, a palavra de Deus diz que não vem luta a qual a gente não possa suportar, mas tem situação que nós temos que tomar atitude. Não sei se você está entendendo, porque eu estou falando de relatividade, de relação, e tem alguma coisa que eu aceito, eu permito, mas não dou opinião, mas rejeito, mas eu sigo o procedimento, ética, e nós vamos ver agora uma profundidade desse relato, dessa relatividade de Deus com o rei Saul, e depois da sua desobediência, o que aconteceu. Uma ordem foi dada a ele, né? 1 Samuel capítulo 16, e nos orienta que depois que Deus deu uma ordem a ele, que tinha uma pendenga, vocês sabem, com os amalequitas, quando o povo saiu lá do Egito, e foi os únicos que se opuseram, se oporam, se colocaram como barreira, não deixando o povo passar, e Deus deu uma ordem, falou: olha, eu tenho que cobrar uma pendenga aí, e a ordem que foi dada ao sacerdote Samuel foi de falar para o rei Saul que ele deveria ir lá e dizimar tudo, até gado e menino de colo, tudo, dizimar tudo, exterminar. Mas você sabe da história que ele desobedeceu, Samuel demorou a chegar, ele toma a atitude de fazer sacrifício, coisa que só era legado de sacerdote, ele desobedece, ele poupa o rei Agar, ele traz aquilo que lhe achou conveniente e faz transferência de responsabilidade, que é quando chega na cidade, ao balido dos animais, e Samuel diz: que balido? O que eu ouço? O que é isso? Não, foi o povo que escolheu, e ele preferiu ouvir a voz do povo do que a voz de Deus, e por essa razão, eu sempre falo de uma situação aonde estamos crentes, feiticeiros, idólatras, já falei sobre isso aqui, 1 Samuel 15, que a rebelião é como pecado de feitiçaria, né? E desobedecer ordem é como iniquidade, é idolatria. Foi o que aconteceu com ele, que a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? É melhor obedecer do que sacrificar. O versículo 23 diz: porque rebelião é como um pecado de feitiçaria, porfia, iniquidade é idolatria.
Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não seja mais reis, né? Isso aqui foi a palavra que foi dada a ele, e a partir desse momento, a relatividade do Espírito de Deus com Saul saiu, e diz que adentrou naquele corpo um espírito maligno da parte do Senhor, né? E o que houve aqui no versículo 14 do capítulo 16, vai dizer: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os seus criados